Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia: Não pense que eu vim abolir a lei dos profetas. Eu não vim abolir a lei, mas sim dar o pleno cumprimento a elas. Eu garanto a vocês, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem sequer uma vírgula serão tiradas antes que tudo aconteça. Portanto, quem desobedecer a um desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Por outro lado, quem praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. A lei não deve ser observada simplesmente por ser lei, mas por aquilo que realiza de justiça. A lei, fielmente, não significa subdividi-la em observâncias minuciosas, criando uma burocracia escravizante. Significa isto, sim, buscar nela inspiração para uma justiça e a misericórdia, a fim de que o homem tenha a vida e relações mais fraternas. A lei, no caso da nossa vida, no nosso contexto, é algo que nos define. Veja bem, enquanto eu vivo como sociedade, eu não consigo viver sem uma regra, sem uma norma. Por que que eu não consigo viver sem uma norma? Porque eu preciso ter uma ordem no mundo. É aí que vem a regra. A regra, a lei, não é somente para poder colocar em nós aquela visão de que eu não sou digno de mandar em ninguém. Mas a lei também serve para nós um objetivo único e claro de colocar na nossa cabeça que nós precisamos manter a ordem. Uma terra sem lei é uma terra onde tudo acontece. E quando tudo acontece, não temos a organização. E é exatamente isso que Jesus quer nos mostrar no Evangelho de hoje. A falta de organização na nossa vida e a falta de organização no nosso coração gera no nosso coração as confusões que nós temos para o dia a dia. Um coração muito confuso é aquele coração que não está preocupado em organizar-se. Um coração que não está preocupado em organizar-se dificilmente escuta as regras que é impostas à vida. A gente conhece muitas regras. Por exemplo, os 10 mandamentos, que diz amarás o Senhor teu Deus com todo o teu entendimento e com todo o seu amor, e ao próximo como a ti mesmo. Honrarás teu pai e tua mãe. Não roubarás, não matarás. E são desses mandamentos que Jesus nos fala. Mas regras também a gente pode colocar nas regras do dia a dia. Uma regra simples, por exemplo, que para tudo que eu vou consumir, seja em um estabelecimento de loja, eu devo pagar por aquilo. Vou no posto abastecer, eu devo desligar o carro para abastecer o posto, para poder encher a bomba do meu carro. Não tem como abastecer com o carro ligado. Estou numa fila, devo esperar atrás da pessoa que está à minha frente na fila. Eu não posso sair cortando todo mundo. Regras básicas que no nosso coração e no nosso entendimento são cumpridas se são cumpridas da seguinte forma, se são cumpridas plenamente, nos levam ao bom senso e nos levam às boas ações. Mas boas maneiras não é somente para você respeitar o outro, para você ser feliz e ganhar a moedinha do céu.
boas maneiras também servem para o nosso convívio. Caríssimos irmãos e irmãs, numa sociedade onde eu não me preocupo mais com as outras pessoas, em um mundo onde eu não me preocupo mais com o outro, como eu consigo dar o devido valor que ele merece? Nós precisamos procurar julgar o outro. Aliás, nós precisamos procurar não julgar, avaliar e ajudar ao outro da forma como ele precisa ser ajudado, da forma como ele merece ser ajudado, para Deus, não para os homens. Porque se nós formos analisar a forma como ele merece ser ajudado para os homens, nós vamos condenar a pessoa. Mas se nós olharmos com os olhos de Deus, nós vamos salvar aquela pessoa. Nem sempre a condenação, a rebeldia, a raiva e a falta de obedecimento nos leva ao céu. Muito pelo contrário, vai nos levar ao inferno. Porque quanto mais eu digo não, mais eu estou indo contra a vontade de Deus na minha vida. Uma criança, para que ela aprenda a dizer sim no futuro, ela deve ouvir muitos nãos. Nós devemos aprender isso. Uma criança, para ouvir, para aprender lá na frente a dizer sim, ela deve ouvir muitos nãos. Se eu, quando criança, não tenho uma educação que me trabalhe na forma que eu não posso ter tudo nessa vida, na forma que eu não consigo ganhar tudo nessa vida, eu vou crescer sendo uma pessoa mesquinha. Porque eu sempre tive tudo, porque eu sempre ganhei tudo. Não vou saber ouvir o não. Esse não que falta em muitas famílias. Esse simples não que falta em muitas casas hoje em dia. Famílias vão para a missa e deixam as crianças em casa. Por que que deixam o filho em casa? Ah, porque ele dá muito trabalho na missa. Deixa ele lá mesmo. Ah, porque ele tagarela demais durante a missa. Deixa ele lá mesmo. É melhor. Ele fica em casa, fica assistindo o desenho dele e a gente vem para missa. Criança começa a brigar, começa a fazer birra, vai lá e entrega o celular na mão da criança. Aí vai crescendo com aquele costume. Não soube ouvir o não lá atrás, e aí lá na frente não consegue ter capacidade para ouvir o não de novo. Regir as regras da nossa vida. Como eu estou cuidando do meu futuro e do futuro dos meus próximos? Eu estou sabendo colocar as regras em devido lugar, com o seu devido respeito? Vejam o que Jesus diz. Jesus, na sua condição de filho de Deus, podia muito bem destruir todos os 10 mandamentos e fazer tudo de novo. Ele diz o seguinte: eu não vim abolir a lei. Eu não vim tirar essa lei. Muito pelo contrário. Eu vim fazer com que vocês cumpram ela. Em uma geração onde nós estamos querendo cada vez mais o fácil, em uma geração onde nós estamos querendo cada vez mais aquilo que é fácil para as nossas vidas, nós devemos aprender a dar o devido cumprimento à lei. Se é para sofrer, soframos por Cristo. Se é para viver, vivamos por Cristo. A lei não pode ser observada apenas por ser lei, mas por aquilo que realiza de justiça. Cumprir a lei não significa subdividi-la
em observâncias minuciosas, criando uma burocracia escravizante. Significa buscar nela inspiração para a justiça e a misericórdia, a fim de que o homem tenha vida e relações mais fraternas. Quando eu cumpro a lei, eu aprendo a fraternidade, eu aprendo a união, eu aprendo a entender que o outro ao meu lado também tem os mesmos direitos que eu, e o meu direito acaba quando começa o do outro. Nós saibamos no Evangelho de hoje entender que as leis não são meras inscrições, que elas devem ser cumpridas, independente de qual seja. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.